Olá, sejam muito bem-vindos ao Psim Áudio. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, explica muita coisa sobre nós, o condicionamento pavloviano. Olá, é um prazer estar aqui. Sabe aquela reação, por exemplo, ouvir o barulhinho do motor do dentista e já sentir um calafrio, ou o coração disparar quando vê um certo tipo de cachorro na rua? Ou até aquele enjoo que vem com um cheiro específico de comida. Exato. Parece que são reações automáticas, né, e instintivas, mas a gente vai ver que, na verdade, elas são reflexos, aprendidos. E isso é fundamental. A gente já nasce com alguns reflexos, os inatos. Mas essa capacidade de aprender novos reflexos é uma ferramenta de sobrevivência. É o que nos permite adaptar. Adaptar a um mundo que muda o tempo todo. Perfeito. Pensa num animal na natureza. Ele come uma fruta vermelha e passa muito mal. A náusea é uma reação inata ao veneno. Ok. Depois dessa única experiência, só de ver uma fruta parecida, ele já pode sentir náuseas. Ver a fruta e sentir náuseas é um novo reflexo. Um reflexo aprendido que vai proteger ele no futuro. Entendi. A associação é o que salva a vida dele. Exatamente. E a figura central por trás dessa descoberta foi o fisiologista russo Ivan Pavlov. E o mais curioso é que o Pavlov não estava nem aí para psicologia, né? Ele estudava o sistema digestivo de cães. O experimento original era bem direto. Sim, o foco dele era a salivação. Ele queria medir quanta saliva um cão produzia com comida na boca. Um reflexo puramente biológico. Mas aí ele percebeu uma coisa. Uma anomalia que o deixou intrigado. Uma anomalia que mudou a história da psicologia. Ele viu que os cães não salivavam só quando a comida chegava na boca. Eles começavam a salivar antes. Isso. Ao ver a comida, ao ver o recipiente onde a comida vinha, e o mais incrível, ao ouvir os passos da pessoa que trazia a comida. Eram estímulos que não tinham nada a ver com a digestão em si, mas que aconteciam sempre antes da comida chegar. Exato. E em vez de descartar isso como um erro, como uma contaminação do experimento, ele se perguntou: o que está acontecendo aqui? E essa pergunta levou ele a criar um dos experimentos mais famosos da ciência. Ele isolou tudo para entender o que ele chamou de salivação psíquica. E o experimento clássico é de uma simplicidade genial. Ele pegou os elementos: um cão, carne em pó, que é a comida, e um estímulo totalmente neutro, o som de uma sineta. Sozinho, o som do sino não causava nada, certo? Nada. Nenhuma salivação. Aí veio o passo-chave, o emparelhamento. Ele tocava a sineta e logo em seguida apresentava a carne. Repetidas vezes. Som, depois carne. Som, depois carne. E depois de criar essa associação várias vezes, veio o grande teste. Ele tocou a sineta, mas dessa vez sem a comida. E o resultado foi? O cão salivou. Salivou apenas com o som. Um estímulo que antes era irrelevante, agora tinha o poder de causar uma resposta biológica. Um novo reflexo tinha sido criado. Incrível! Mas vamos decodificar isso. Como que um som se conecta a uma glândula salivar? Qual é o vocabulário técnico para isso? É aqui que os termos ajudam a organizar o pensamento. Podemos dividir em 3 fases, sabe? Certo. Fase 1. Antes do condicionamento. A gente tem a comida, que é o estímulo incondicionado. Incondicionado porque ele já causa uma resposta sem nenhum treino. É natural, biológico. Perfeito. E a salivação que a comida causa é a resposta incondicionada. Do outro lado, a gente tem o som da sineta, que é o estímulo neutro. Sozinho, não faz nada. Ok, fase 1, entendida. E a segunda? Fase 2. Durante o condicionamento. É o processo que a gente falou, o emparelhamento. Apresentar o estímulo neutro, o som, junto com o estímulo incondicionado, a comida. É a criação da associação. Exatamente. E aí vem a fase 3, depois do condicionamento. É aqui que a mágica acontece. O som da sineta não é mais neutro. Ele muda de nome. Isso. Agora ele é um estímulo condicionado. E a salivação que ele provoca também ganha um novo nome. Resposta condicionada. Então a relação som-salivação é o que a gente chama de reflexo condicionado, um reflexo aprendido. É isso. A grande sacada é que essa conexão não é consciente. O cão não pensa que a comida vai chegar.
O cérebro dele criou um novo atalho, uma nova via neural. Ok, vamos tirar isso do laboratório com cães e trazer para nossa vida. Como isso explica as nossas emoções? O medo, por exemplo. Ótima ponte. E aí a gente chega no famoso e, é preciso dizer, controverso caso do pequeno Albert, conduzido por John Watson. Watson pegou as ideias de Pavlov e se perguntou: se dá para condicionar saliva, será que dá para condicionar uma emoção, como medo? E ele queria provar que muitos dos nossos medos não nascem com a gente. Eles são aprendidos, condicionados. O experimento hoje seria eticamente impossível, claro. Sem dúvida. Mas o que ele fez? Bom, a situação inicial era a seguinte. O bebê Albert não tinha medo nenhum de um rato branco. O rato era um estímulo neutro. Ok. Aí, o Watson precisava de um estímulo incondicionado para o medo. Ele usou um som muito alto, um barulho estridente, batendo um martelo numa barra de aço. E o bebê, claro, se assustava e chorava. A resposta é incondicionada. Exato. O passo seguinte foi o emparelhamento. Toda vez que o Albert ia tocar no rato, Watson produzia esse som altíssimo. E o resultado, depois de algumas repetições? A simples visão do rato, que agora é o estímulo condicionado, já era suficiente para fazer o Albert chorar e tentar fugir. O medo foi condicionado. Uma fobia, basicamente, foi fabricada ali no laboratório. E o mais interessante, ou talvez perturbador, é o que aconteceu depois disso, né? O conceito de generalização. Isso. O medo do Albert não ficou só no rato branco. Ele se espalhou. Ele começou a ter medo de um coelho, de um casaco de pele. Até de uma máscara de Papai Noel com barba branca. O cérebro dele não aprendeu a ter medo do rato. Aprendeu a ter medo de coisas brancas e felpudas. Nossa, é um assunto bem denso, né? E fascinante. Com certeza. Olha, se este conteúdo está sendo útil para os seus estudos, que tal curtir agora? E para quem quiser aprofundar ainda mais, a gente deixou algumas sugestões de bibliografia aqui na descrição. A de generalização explica muito sobre como as fobias funcionam na vida real. Alguém que sofre um acidente de carro Sim. pode começar a sentir ansiedade não só dentro de um carro, mas ao ouvir um pneu cantando, ao passar perto do local do acidente. A resposta de medo se generaliza para estímulos parecidos. O que levanta uma questão clínica fundamental. Se podemos aprender esses medos, a gente pode desaprender? Sim, e o processo é basicamente o inverso do que a gente viu. Ele se chama extinção respondente. Como funciona? A ideia é apresentar o estímulo condicionado, o rato, o carro, o elevador, várias vezes, mas agora sem o estímulo incondicionado que causava o problema. Ou seja, no caso do Albert, seria mostrar o rato várias vezes, mas sem o barulho assustador. Exatamente. Aos poucos, a associação entre rato e medo vai enfraquecendo. A resposta condicionada de medo diminui até, idealmente, desaparecer. Isso é a base da terapia de exposição, uma das mais eficazes para ansiedade e fobias. Perfeito. Se alguém tem medo de dirigir depois de um acidente, a terapia envolve fazer a pessoa dirigir de novo, em segurança, várias vezes, sem que outro acidente aconteça. O cérebro aprende uma nova associação. Dirigir é seguro. E é por isso que evitar o que a gente teme é a pior coisa a se fazer, né? A evitação impede que a extinção aconteça. Exato. Você nunca dá a chance para o seu cérebro aprender que o perigo não está mais lá. A fobia se mantém intacta. Mas tem um fenômeno curioso. Mesmo depois que a extinção funciona, o medo pode voltar do nada, né? A tal da recuperação espontânea. Sim, isso é muito importante. A extinção não apaga o aprendizado original. Pense que ela cria um novo aprendizado por cima do antigo. Ah, interessante. A associação original ainda está lá, meio que adormecida. E às vezes ela pode ressurgir, geralmente mais fraca. Mas isso não quer dizer que a terapia falhou. Só mostra como aquela primeira associação foi forte. E aqui é onde fica ainda mais interessante. A coisa pode ir além do emparelhamento original, o chamado condicionamento de ordem superior. Exato. A ideia de que um estímulo pode ser condicionado não por um evento biológico real, como comida ou dor, mas pela associação com outro estímulo que já foi condicionado. Parece um pouco abstrato. Vamos voltar para o cão de Pavlov.
A gente já sabe que o sino causa salivação. O sino é o CS1, o primeiro estímulo condicionado. Certo. Agora, a gente começa um novo procedimento. A gente acende uma luz e logo depois toca o sino. Sem comida. Só luz e sino. Luz e sino. E com o tempo? Com o tempo, só a luz sozinha vai começar a elicitar a salivação, mesmo que a luz nunca tenha sido emparelhada diretamente com a comida. Uau! O poder do sino foi transferido para a luz. A associação foi para um segundo nível. Exatamente. E a gente vê isso o tempo todo. Um exemplo clássico é a música do casal. Sim. A música foi emparelhada tantas vezes com momentos bons, com afeto, que ela se tornou um estímulo condicionado para sentimentos positivos. E aí, se essa música toca muito num certo café, com o tempo só de passar na frente daquele café, Você pode sentir uma versão mais fraca daquele mesmo sentimento bom. O café foi condicionado pela música, que foi condicionada pelos momentos felizes. e entender isso muda como a gente vê o mundo. A publicidade, por exemplo, é mestre nisso. Totalmente. Eles pegam um produto que é neutro, um carro, um perfume, e associam com estímulos que já eliciam respostas positivas na gente. Celebridades, sucesso, paisagens lindas. A ideia é que, por associação, o produto comece a disparar um pouquinho daquela emoção boa. Exatamente. É um processo que passa totalmente por baixo do nosso radar consciente. Mas talvez a aplicação mais impressionante disso tudo seja na saúde. A de que o nosso sistema imunológico pode ser condicionado, isso parece ficção científica. É o trabalho de Adler e Cohen, e é revolucionário. No experimento, eles deram para ratos água com sacarina, que é doce, junto com um remédio que suprime o sistema imunológico. Água doce, que é neutra, com o remédio, que é o estímulo incondicionado. Perfeito. Depois de repetir esse emparelhamento, eles tiraram o remédio. Deram só água com sacarina. E o resultado? O resultado foi espantoso. A água com sabor doce sozinha passou a causar supressão no sistema imunológico dos ratos. O corpo deles aprendeu a reagir à água doce como se fosse um medicamento. As implicações disso são Enormes. gigantescas. Imagine poder usar esse mecanismo para, talvez, reduzir a dose de um medicamento potente, diminuindo os efeitos colaterais. O corpo poderia ser, entre aspas, enganado para produzir a resposta terapêutica só com um estímulo neutro. Isso mostra que a divisão entre mente e corpo é muito mais tênue do que a gente imagina. Sem dúvida. Nossos sistemas biológicos mais profundos também estão aprendendo o tempo todo por associação. Então, para resumir a grande lição de hoje, eu diria que o condicionamento pavloviano é o processo pelo qual coisas que eram neutras no nosso ambiente ganham o poder de disparar respostas emocionais e fisiológicas automáticas. Muitas das nossas reações mais fortes são, na verdade, aprendidas por associação. Gostou da nossa análise? Então siga o Psim Áudio para não perder os próximos temas. E eu queria deixar uma pergunta para reflexão. Manda! Pense em uma reação emocional forte que você tem a algo aparentemente neutro. Pode ser um cheiro, um lugar, uma música. Se você investigar suas memórias, será que consegue identificar um possível emparelhamento original que deu início a essa reação? Fica aí a reflexão.